diariamente e tem dado a ele a sensibilidade que ele precisa ter em relação ao Senhor, para que desta forma ele receba a tua revelação e venha a ser iluminado ao ler a tua palavra, Santo Deus. E usa ele a cada dia e continua a usar como canal de bênção para nos ensinar, Deus. E assim também o protege, Deus. Livra ele de todo o dardo inflamável do maligno. A sua esposa, a sua família, dá a ele a condição a cada dia de poder ensinar a outros e desta forma o teu nome ser exaltado e ser glorificado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente. Amém. Que bom estarmos juntos, queridos, para louvarmos e aprendermos a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Obrigado, minha irmã. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 17. Mateus 1, de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Nós vivemos hoje na chamada Era da Informação. Era da Informação. Como eu falei outro dia aqui, nós temos resposta para tudo na ponta dos nossos dedos, não é? Mas a Era da Informação, ela trouxe um problema, meus queridos. Ela trouxe um problema, que é o problema de como nós confiamos nas informações a qual nós temos acesso. Porque eu posso, numa conversa com você, dizer que comer rúcula faz bem, e você pode dizer que comer rúcula faz mal. E aí eu posso pegar o meu celular, procurar um conteúdo que diz que comer rúcula faz bem, e mostrar para você, e mandar para você, e dizendo, está vendo como eu estou certo? E você pode procurar no seu celular um conteúdo que vai dizer que comer rúcula faz mal. E aí você vai pegar, vai mostrar para mim, vai mandar para mim e dizer, está vendo como você estava errado e eu que estou certo? E aí, alguns de nós vão tentar
dar um pouco mais de profundidade para isso. Afinal de contas, como eu sei se uma coisa é verdade ou não? E aí a gente começa a exigir provas de confiabilidade naquilo. Nesse caso de alimentação, talvez nós começamos a ir atrás da formação de quem fala. Se é um nutricionista, uma pessoa que entende de alimentos, alguma pessoa da área da saúde ou da ciência. Mas alguns vão procurar outros tipos de confiabilidade. Por exemplo, se é um influencer famoso, se é um vizinho que diz que comeu rúcula e no outro dia passou mal, que não precisava ser a rúcula, mas né? Ah, esse nutricionista está falando isso, mas outro dia eu comi rúcula e passei mal pra caramba. Aí você não conta daquela costela gordurosa que você comeu junto, né? É só a rúcula. Aquilo que a gente chama de evidência anedótica, né? Que é uma história que você resolveu acreditar naquilo. Mas a verdade é que nós temos os nossos critérios de confiança. Em alguns casos, eles podem ser melhores ou piores e eles vão trazer problemas para nós. Mas em outros casos, eles têm a ver com outras formas da nossa vida, de como a gente vive. Coisas que não são tão sérias como alimentação, ou coisas que às vezes vão envolver algum outro tipo de sentimento, de pensamento, e que não é tão problemático assim. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Mateus resolveu escrever um evangelho contando a história de Jesus. Só que ele começa esse evangelho com essa lista de nomes, e no versículo 17 ele põe esse texto estranho, né? Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. E ele coloca isso. E aí a gente está lendo, chega aqui e fala, e daí? E daí? O que isso significa? Se você vai lá para o Evangelho de Lucas e você começa a ler o Evangelho de Lucas, ele fala assim, olha, Teófilo, que é a pessoa para quem ele está escrevendo, né? Excelentíssimo Teófilo. Muitas pessoas já fizeram relatos sobre a vida de Jesus, inclusive testemunhas daquilo que Jesus fez entre nós e tal. Mas nós também julgamos ser importante dar um relato ordenado das coisas que se passaram entre nós. Aí ele não põe nada dessas genealogias ali no início do texto, ele vai pôr depois, mas ali no início ele não põe. E ele não vem com esse papo de 14 gerações. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que Lucas está escrevendo para um público de maioria gentílica, gente de cultura grega e greco-romana. E já havia, desde a época de Heródoto, lá no passado, antes de Cristo, toda uma tradição historiográfica grega e depois assumida pelos romanos também, dos historiadores romanos. E eles tinham os seus critérios de como fazer um relato histórico. E esses critérios tinham a ver com quem era a testemunha. Essa testemunha viu? Ela ouviu de quem viu? Qual a distância entre o relato e o fato? Esses eram os critérios que eles usavam. Lucas, então, vai tentar corresponder à exigência de confiabilidade de Teófilo, um homem de nome grego, provavelmente algum gentil. Olha, Teófilo, excelentíssimo, provavelmente alguém de uma classe social alta. Eu estou aqui fazendo um relato correspondendo às exigências de veracidade da sua cultura e do seu tempo. Mateus já está escrevendo outra coisa. Mateus está escrevendo um livro para uma comunidade muito mais judaica. E os judeus não tinham problema com essa questão historiográfica. Eles têm todo o Antigo Testamento relatando a história do seu tempo, que nós chamamos de Antigo Testamento, eles só se chamavam de Escrituras, né? Era a Bíblia hebraica, era o que tinha. Eles já tinham tudo aquilo, eles não precisavam de alguém que fosse fazer alguma coisa. Qual que era a questão? Era, esses fatos que você está falando correspondem ao que a palavra de Deus diz, e por isso Mateus é o evangelista que mais usa a expressão segundo as Escrituras, ou para que se cumprisse o que foi escrito. Ele é o que mais usa essa expressão.
porque o seu público exigia essa concordância com a palavra de Deus para dizer, então isso é verdade. Mas esse público também é um público dado à profecia, e que entende de profecia, e que entende de linguagem profética, e que entende de símbolos e sinais proféticos. E Mateus então começa o seu evangelho com uma genealogia, que ele encerra falando que essa genealogia está em 3 grupos de 14 gerações. São 3 grupos de 14 gerações. Se você fizer a continha comigo aqui, no outro dia eu errei a conta aqui, a irmã até, foi você que me avisou, né, que eu estava olhando o número errado, né? Mas está certo, se você fizer a conta lá na Bíblia, está certo, tá? Do capítulo 5. Mas aqui eu vou acertar essa conta, que é muito simples. 3 grupos de 14 é a mesma coisa que 6 grupos de 7, não é? É a mesma coisa. Essa conta eu acertei. 6 grupos de 7 gerações. 6 grupos de 7 gerações. Mateus está dizendo que em Jesus começa o 7º grupo de 7 gerações. O que remete no pensamento judaico, que é dado às Escrituras e dado às profecias, de que começou agora o período do jubileu, o período sabático, está começando agora. Está começando o momento da liberdade, o momento da plenitude do tempo. É isso que Mateus está dizendo. Se Mateus escrevesse esse evangelho para Teófilo, talvez ele ia chegar no final e ia falar assim, tá, e daí? Mas ele está escrevendo para judeus que falam, uau, então de fato esse é o Messias que vem no momento exato. Ele vem no momento certo do cumprimento das profecias. Agora começa uma nova era da nossa história. Começa um novo momento da nossa história. Entendeu, meus queridos? Porque eram essas as evidências de veracidade que esse público exigia. Mas isso não é só uma maneira de convencer os judeus de que ele estava falando a verdade. Isso tem um sentido teológico. E o sentido teológico é esse, de que em Jesus se cumpre essa plenitude dos tempos, em Jesus se cumpre essa realidade que era antes expectativa e agora se manifesta presente. E nós sempre que falamos da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, falamos olhando para trás. E aí a gente perde um pouco do significado, da glória que é o recebimento do Messias nesse mundo. A gente perde um pouco desse significado. Nós estávamos conversando hoje à tarde com o casal pastoral aqui, Rafael e Rossane, sobre como as nossas esposas amam o Natal. Amam o Natal. Quando é época de Natal lá em casa, é cheio de música de Natal, filme de Natal, decoração de Natal, e já vi que na casa do Rafael é igual também. É tudo cheio de Natal, né? Mas a minha esposa está à frente porque ela já chama Natália, então é mais natalina ainda, né? E aí, das canções de Natal, todas elas muito lindas, a minha preferida é aquela, Cantam Anjos Harmonia, acho linda essa música. Mas tem uma que ela tem um lugar especial no meu coração, que é aquela Ó vem, Emanuel. Você lembra dessa música? Ó vem, Emanuel. Lembra, Jean? Lembra dessa, mais ou menos, né? Bem-vindo a Israel. Lembrou, né? Porque ela é uma das poucas músicas de Natal que tem um tom menor. Ela parece um lamento. Ela parece né? Aí no refrão ela dá uma crescida, né? Cantai, ó Deus, ó Israel. Aí já vem de novo, né? Vai para baixo de novo. Eu gosto dessa música porque essa melodia entristecida, clamando pela vinda do Emanuel, ela nos dá exatamente o sentimento daqueles que estavam na expectativa do Messias. Era um lamento. Era como os cânticos dos escravos lá nos Estados Unidos, quando eles estavam lá fazendo o trabalho e cantando, um lamento dolorido, mas ainda com esperança da liberdade. É a mesma coisa, e essa música eu gosto por isso, ela tem esse tom triste, falando de uma grande alegria, que viria. Por quê, meus queridos? Porque se você pensar bem,
O mundo tem uma expectativa pelo reino de Deus. E eu não estou falando só dos crentes. A gente tem essa expectativa porque a gente tem essa ideia do reino de Deus, com esse conceito, com esse nome. Mas aqueles que não conhecem o reino de Deus, anseiam por esse reino sem saber o nome. Eles querem esse reino. Quando, por exemplo, pessoas de todos os lugares se deparam com a realidade da guerra, eles querem a paz. E onde tem paz plena, absoluta e eterna? No reino de Deus. Quando lidam com doença e com males de saúde e epidemias, o que eles querem? A saúde. E onde não tem doença? No reino de Deus, quando Deus reina sobre tudo. Quando sofrem algum tipo de injustiça, de maldade, ou têm carência de alguma coisa, anseiam pela abundância. E onde tem abundância? No reino de Deus. Todos têm uma expectativa do reino de Deus, e nós temos a expectativa do reino de Deus. Então nós estamos como estes que cantam, ó vem, Emmanuel, meio lamentando, mas na expectativa. Eu sei o que eu estou esperando. Na verdade, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as nossas orações, todos os nossos pedidos a Deus, todos os nossos clamores, todos eles são só um único clamor: venha o teu reino. Esse é o nosso clamor. Única e exclusivamente. Porque quando nós pedimos para que o Senhor nos cure, nós estamos dizendo: Senhor, só existe doença, porque o reino do Senhor não é absoluto ainda na terra. Um dia não vai ter doença mais. Venha o teu reino, manifeste do teu reino agora aqui na minha vida. Quando nós clamamos Cristo, como falamos na música aqui, estamos clamando: venha o teu reino. Apontei para você, mas não foi nem você que cantou, né? Cadê o pessoal da banda aí? É isso aí, vocês entenderam. Quando cantamos essa música, estamos falando: venha o teu reino. Todos os nossos pedidos a Deus é que Ele reine sobre nós. Todos os nossos pedidos. E quando nós pedimos perdão, também. Porque só pecamos porque o reino de Deus ainda não é pleno, não é absoluto. Então nós clamamos: Senhor, venha o teu reino, que eu não quero pecar mais. Quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? Todas as nossas orações são essas. Todas as tragédias e mazelas da nossa realidade estão gritando que o reino de Deus se faz necessário. A manifestação desse reino se faz necessário. Como disse o missiólogo René Padilha, todo sofrimento humano é um clamor pelo Evangelho, pelo anúncio da boa nova de que Cristo reina. Então, quando Mateus conta essa história e fala para o seu público judeu: chegou a hora, ele não encontra um público que diz assim: vamos ver o que acontece. Ele encontra um público que celebra, que louva a Deus, que se alegra. Dá uma olhada em como são os encontros de Jesus com as pessoas, mais relatados na verdade no Evangelho de Lucas do que no de Mateus, é verdade, mas como que é? Quando ele encontra com Simeão, com Ana e tal, há um júbilo. O profeta chega a falar assim: eu posso morrer agora, meus olhos viram a esperança de Israel, meus olhos viram a salvação dos gentios, eu posso morrer agora. Como é o encontro dos pastores com o Messias, como é o encontro dos magos do Oriente com o Messias, é celebração, é alegria, é finalmente, a injustiça vai ter fim, finalmente o sofrimento vai ter fim, chegou o reino de Deus. E aí a gente vive agora nesse momento. Mateus está anunciando não que o reino vai chegar, ele está anunciando que o reino chegou. Mas se o reino chegou, por que ainda tem pecado? Por que ainda tem tristeza? Por que ainda tem luta? Por que ainda tem doença? Porque nós vivemos nessa tensão presente. A realidade escatológica do já e o ainda não. O pessoal do seminário aí já deve ter estudado bastante isso, né? Já e ainda não. Já há elementos desse reino, mas ainda não chegamos lá. Tem um grupo de música cristão chamado Grey Havens, americano. Na verdade é um dueto, é um marido e uma mulher, né? O marido e a esposa. E eles têm imagens, as músicas dele falam de imagens da graça assim, maravilhosas, mas eles falam uma coisa muito linda, eles falam assim: agora nós estamos nesse momento
em que aguardamos pela alvorada, enquanto estamos nas sombras do nascer do sol. Não, aguardamos pelo dia enquanto estamos nas sombras da alvorada. Aguardamos pelo dia enquanto estamos nas sombras da alvorada. É isso que a gente vive agora. Já é dia? Já. Tecnicamente já virou a meia-noite, Jesus já veio. Tecnicamente o dia já nasceu, tecnicamente o sol já surgiu. Mas nós queremos ver esse sol a pino. Nós estamos nessa expectativa. Ainda tem sombra, ainda está o sol no início, ainda tem monte na frente projetando sombra sobre nós. Mas essa sombra vai recuar mais e mais, quanto mais a glória do Senhor revelada em Jesus se fizer perceptível. Ela está vindo, ela está crescendo. E aí Mateus está dizendo isso aqui. Chegou o dia, bateu o sinal, virou a meia-noite, começou a alvorada. O reino de Deus chegou. E o que é esse reino de Deus? É esse jubileu maravilhoso. É essa época maravilhosa. Em primeiro lugar, ela é uma época de descanso, meus queridos. É uma época de descanso. O 7º dia é um dia de descanso, o 7º ano era um dia de descanso. O 7º ano dos 7 anos, né, o final do conjunto de grupos de 7 anos, era o tempo de descanso da terra, do trabalho, das pessoas. A gente não pode perder isso de perspectiva. Nós vivemos na realidade do descanso de Jesus Cristo. Não é bem assim, pastor. Ontem mesmo nós oramos enviando missionários para o outro lado do mundo. Esse povo não está preparado para descansar não, está preparado para trabalhar e muito. Eu fiquei até constrangido, cheguei em casa, olhei um globo e procurei algum país para eu ir também, porque não pode ser que está indo uma família e eu estou aqui parado. Mas nós só vamos, queridos, fazer a missão, nós só vamos agir, nós só produzimos boas obras, porque Cristo já realizou todas essas coisas. Nós não estamos fazendo obras por nós mesmos, nós estamos nos unindo à obra de Jesus. É Cristo que faz, é Cristo que realiza. E nós simplesmente somos tomados por ela. Então é claro que a Bíblia também vai falar sobre coisas a fazer, sobre obras a realizar, mas nós não desesperamos, porque aquele que fez todas as coisas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele já realizou. Eu não preciso me esforçar para o sol subir no horizonte. Não sou eu que faço isso. Eu não preciso me esforçar para realizar o reino de Deus. Deus está fazendo isso em Cristo. Então o que acontece? Enquanto os raios do reino me atingem, eu me deixo ser aquecido por Ele. É um tempo de descanso. Porque nós sabemos que não são as nossas obras que nos salvam, mas é a obra de Jesus Cristo. É Ele que, vindo no tempo certo, cumpre a lei e a justiça, e por isso eu, conectado a Ele, ligado a Ele, unido a Ele, entro na vida eterna. E quando alguém falar, olhar para mim e falar, não, você tem que ficar fora, eu vou falar, então Jesus tem que ficar fora, porque eu estou grudado nele. Não, Jesus entra, então eu vou ter que entrar com Ele, porque eu estou grudado nele, não vai ter jeito. E aí a gente entra com Jesus na vida eterna, pela nossa obra, pela obra dele, pelo nosso mérito, pelo mérito dele. É um tempo de descanso. Mateus é um evangelho em que os conflitos de Jesus com os fariseus são muito evidentes e muito intensos. E eles sempre são nessa ideia. Porque o texto bíblico é um texto que nos fala o tempo todo de descanso. Ele começa falando de um Deus que descansa. E viu o Senhor tudo que tinha feito e era muito bom e descansou. E é meio constrangedor falar de um Deus que descansa, não é meio constrangedor? Ele é todo poderoso, ele faz qualquer coisa, ele está cansado de quê? Ele só falou e aconteceu. A gente está meio querendo ser igual a Deus agora, né?
Aí vamos ter muito trabalho aqui para limpar a casa. Não, Alexa, passa o aspirador. Aí o robozinho sai. A gente fala, acontece, está igual Deus, né? Aí a gente olha para Deus e fala, Deus não se cansa, porque Ele fala, as coisas acontecem. Ele tem uma Alexa eterna que faz tudo. Não, queridos, não. Deus descansa para nos comunicar de que Ele quer um relacionamento conosco. De que as coisas são as coisas e Deus é Deus, Ele está separado, o mundo continua e Deus está descansando. Que Ele não está intrinsecamente permeando as coisas, como se eu mexesse com alguma coisa, eu estivesse mexendo com Deus. Ou que as coisas fossem si deuses, não são. Deus descansa como uma comunicação da sua alteridade. E aí Ele fala para os seres humanos, descansem. E quando descansarem, santifiquem o descanso. Não descansa só como quem para, santifica o descanso. Pensa no descanso como um tempo para separar trabalho de vida, entender que a vida não é o fim da sua vida, né? que o trabalho não é o fim da sua vida, não é o objetivo da sua vida. Entender no descanso que você adora a Deus, e por isso que a gente adora a Deus no mesmo dia que a gente descansa, porque faz parte do descanso adorar a Deus. Mas entender também que há outras pessoas, e que a vida não é só trabalhar. A vida é mais do que isso, e que você não é fruto das suas obras, mas tudo que você tem é dádiva desse Deus que descansa. Como que os fariseus entendiam o descanso? Eles mandavam descansar? Muito, ou se não mandavam? Proibiam trabalho no sábado, está proibido, não pode trabalhar no sábado, não pode fazer nada, não pode acender fogueira, não pode andar tantos passos, não pode fazer nada, não pode curar, não pode fazer nada, descansa. Mas era tanta regra para descansar que o descanso virou uma tarefa, virou uma obra. Aí Jesus, encarando isso tudo, Ele vai dizer que os fariseus tinham um fardo suave. Ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toma do meu fardo que é leve, do meu jugo que é suave. De quem que Ele estava falando que tinha fardo pesado? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os que mandavam descansar, mas faziam do descanso uma obra. Em Jesus começou o descanso, e às vezes, meus queridos, eu não quero causar um problema para a igreja aqui, porque eu sei que essa igreja é uma igreja muito ativa, que os irmãos estão muito engajados no ministério, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A gente não vem na igreja para trabalhar, a gente também trabalha, mas a gente não vem para fazer algo, a gente vem porque Cristo fez, entendeu? E porque Cristo fez, eu faço. Vou explicar melhor. Você vem na igreja no dia da sua escala de algum ministério aí. Aí o dia que na sua escala você fala, eu preciso descansar. E fica em casa. Diminui um dia da sua escala e vem sem ser para cumprir escala. Porque se você só vem na igreja para fazer alguma coisa, você esquece que quem fez é Jesus. Entendeu o problema? Entendeu? Você precisa refletir na graça. Você precisa entender a graça de Deus. Você precisa entender que a gente só está aqui porque Jesus fez algo e não porque a gente tem que fazer algo. A gente está aqui porque Jesus fez algo. O descanso começou. Cristo realizou. Cristo cumpre a justiça. Esse é o tempo do descanso. Mas esse também é o tempo do perdão. Sabia que o ano do jubileu tinha o perdão das dívidas, né? E esse aqui também é o tempo do perdão. Nessa lista genealógica de Jesus, tem um monte de pecador aqui, né? Tem um monte de pecador, um monte de gente cometendo pecado. Mas eles estão na lista que chegou até Jesus, olha que coisa, né? Tem uma mulher citada aqui que ela era prostituta. E ela está aqui, incluída na genealogia de Jesus. Por meio de quem veio o Messias. Raabe, que não era só prostituta, mas ela era também cananeia, de Jericó. Cidade que sofreu o juízo de Deus, mas ela foi salva pela fé. É um espaço, um tempo de perdão, um tempo de reconciliação. E não é só um tempo de reconciliação, meus queridos, no sentido de que os pecadores são perdoados, mas é um espaço também em que as vítimas
são exaltadas. Porque é citado aqui que Salomão é filho de Davi, e era mesmo. Filho de Davi com uma mulher chamada Batseba, que é citada aqui só como mulher. Mas é dito que ele era filho de Davi, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Você lembra da história de Urias? Urias e Batseba. Davi vai lá e comete aquele ato terrível, toma Batseba para si, como fala o profeta. Davi toma Batseba. É assim que o profeta Natan fala, tá? E aí, depois ainda mata Urias. Aí Urias é vítima. Aí ele aparece aqui. Mas Urias não está nem na linhagem de Jesus, gente. Urias, ele não tem nada a ver. Salomão não tem nada a ver com Urias. Nasceu depois. O filho, inclusive, daquele crime que Davi comete, morre. Não é Salomão. Salomão é depois. O que Urias tem a ver com a história? Ele aparece aqui como aquele que encontra justiça em Jesus. Porque esse tempo de justiça, esse tempo de colocar as coisas com perdão e com reconciliação, é isso que Jesus promove na sua era. Quando ele chega, ele promove perdão, reconciliação, justiça. É em Mateus que Jesus Cristo fala que os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Serão saciados. E Jesus está falando que eles serão saciados onde? No reino. Reino de quem? Dele mesmo, Jesus Cristo. Um conceito na teologia que nós chamamos de auto-basileia. Jesus mesmo é o reino. Olha que maravilha, meus queridos. Então, quando nós olhamos para o nosso tempo cheio de injustiça, cheio de maldade, cheio de pecado, nós nos lembramos que Jesus está promovendo santidade e justiça no mundo. E aí nós nos conectamos nesse mesmo mover de Deus, em Jesus Cristo. Esse tempo é um tempo de misericórdia e justiça. É isso que Jesus vem promover, queridos. Então não é uma genealogia que nos deixa só parados, não. Ela nos empolga, ela nos empolga em nos conectar com esse movimento que Jesus está fazendo. Passou o tempo em que parecia que o mal vencia, é Jesus que vence. Ele que está manifestando a sua justiça. Mas esse tempo também de Jesus, meus queridos, é o tempo da plenitude dos gentios. E essa era uma esperança profunda dos profetas. O profeta Isaías falava que viria gente de tudo quanto era lugar a adorar o Messias. E há um tom muito forte nos evangelhos desse Jesus que é esperança para todos os povos. Não é esperança só para os judeus, é esperança para todos os povos. Os evangelhos trazem isso com muita ênfase. E depois ainda, no resto do Novo Testamento, o livro de Atos e as cartas de Paulo deixam isso muito claro. Jesus não é o salvador dos judeus, Jesus é o salvador de todo o mundo. E a justiça que vem dele vem para todo o mundo. E ele é um novo Davi, muito maior, muito mais poderoso do que o anterior. E um Davi de reino eterno. E diferente daquele Davi que vinha para conquistar pela espada, e que vencia, e que derrotava os inimigos, e que derrubava gigantes, esse é aquele que se entrega para a salvação de todo o que nele crê. Essa genealogia cita várias pessoas que são de fora da nação de Israel. Raabe, como eu já falei, Tamar, que eu falei outro dia aqui, né? Ontem, né? Que eu falei de Tamar, né? Raabe, Tamar, Ruth, que nós falamos ontem também. Urias, que era hitita, era heteu, né? Não era judeu. E alguém poderia falar, esse Cristo é o Cristo dos judeus. E é. Mas ele é o Cristo de toda a terra. E graças a Deus por isso, porque nós somos gentios. A gente comete esse erro às vezes lendo a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia e começa a se identificar como se nós fôssemos judeus e não os gentios. É o Cristo que veio para nós, não veio para os outros. Aí a partir de nós vamos, não. Nós já somos a ponta dessa missão. E é assim que a gente entende aquilo que foi lido aqui no começo do culto. E de fazer discípulos de todas as nações.
Nação, querido, lá em Mateus e no mundo antigo, não era o que a gente entende por nação. O que a gente entende por nação depende do conceito de Estado-nação, surgido na Idade Moderna e tal. Nação era povos, era uma questão étnica, não era uma questão política, de fronteiras, étnica. São os povos, todos os povos, não só os descendentes de Abraão, todos os povos. Façam discípulos de todos os povos. Aí como essa esperança nos move? Quando eu olho essa genealogia e vejo gentios entrando nela, primeira coisa que eu penso, eu entrei nessa história também. Eu também fui incluído nessa família. Não que Jesus veio de mim, mas eu vim de Jesus. Ele me gerou. Começa por aí. E o outro texto dito aqui, né, dele nós somos geração, lá de Atos, que foi citado tanto ontem quanto hoje, fala sobre isso. Paulo falando para gentios em Atenas, dizendo, olha, vocês acreditam que são filhos desse Deus desconhecido? Vocês são geração dele? Era um hino a Zeus que eles cantavam lá. E ele fala, pois é, esse Deus é o Deus que gera todos os povos. Nós somos geração dele. E como que ele gera todos os povos? Reconciliados em Jesus, que nessa genealogia está mostrando a plenitude dos gentios. Então não faz sentido fazer parte desse povo, celebrar a vinda da justiça e não celebrar que essa justiça vem para todo o mundo. E vem para todo mundo. E por isso nós nos engajamos na missão, na proclamação da vinda de Jesus. E é por isso que os apóstolos estavam engajados na missão, pregando a vinda de Jesus para todo mundo. Por isso que eles iam nas sinagogas e falavam, gente, o Messias já veio, está na hora de abrir isso aqui para os gentios entrarem. Porque chegou o momento da plenitude dos gentios. Chegou esse momento. E isso, meus queridos, esse entendimento é fundamental para quem se diz cristão. Vou deixar ainda mais radical. Você só pode dizer que é cristão se você entende essa ideia de Jesus indo para todos os povos. Por quê? Lembra lá em Atos, quando Lucas conta que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? Vamos lá, gincana bíblica, vamos lá, gincana bíblica. Qual era a cidade em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? Vamos lá, alguém sabe? Lembra? Qual que era a cidade? Antioquia, muito bem, Antioquia. Primeira cidade em que os discípulos foram chamados de cristãos, Antioquia. Você lembra que Antioquia foi uma cidade para a qual foi Pedro, foi Paulo, foi Barnabé, né? A gente até canta isso, né? Providência sim por mão de Deus, chegou a Antioquia, lembra da música lá do Barnabé? E aí Paulo vai com Barnabé lá para Antioquia. O que ele foi fazer em Antioquia? Ele foi ver o que estava acontecendo em Antioquia. Lucas em Atos ele fala assim, olha galera, aconteceu um negócio, teve perseguição em Jerusalém, mataram Estevão, mataram Tiago, o povo ficou tudo desesperado e saiu correndo. Aí foi para um monte de lugar, foi para Chipre, foi para Antioquia, foi para um monte de lugar. E lá em Antioquia, eles começaram a pregar o evangelho, e lá começaram a entrar gentios no grupo, e começaram a se converter. E aí o pessoal em Jerusalém falou, meu Deus, e agora? O que acontece? É gentil ou é judeu? O cristão tem que virar judeu para ser cristão ou pode continuar gentil? Tem que circuncidar ou não tem? E fica aquele rolo todo que só vai se resolver no capítulo 15 de Atos. Eles ficam naquele debate, né? Aí os apóstolos falam para Barnabé, Barnabé, vai lá ver que confusão é essa que está acontecendo em Antioquia. Barnabé e Paulo vão, e quando eles vêm, eles encontram os cristãos juntos, judeus e gentios, celebrando Jesus. E aí Lucas joga uma informação, do nada, ele joga assim, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E passa reto. E por que ele jogou do nada ali? É que acontece o seguinte, meus queridos. Quando o cristianismo surge, todo mundo que era de fora do cristianismo, chamava os cristãos do quê? De judeus. Mas são tudo judeu. Você acha mesmo que um soldado romano sabia a diferença de um fariseu, um saduceu
E um cristão sabia nada. Em Atos capítulo 2 fala que eles iam no templo o tempo todo. Eles iam no mesmo lugar que os outros iam. Eles se reuniam onde? Nas sinagogas. Então, como é que ele vai diferenciar? Não sabia. Que língua eles falavam? A língua dos judeus. Que livro que eles liam? Os livros dos judeus. Então, eles olhavam de fora, não sabiam a diferença. É tipo quando a gente vai falar dos muçulmanos, a gente não sabe muita diferença de um xiita, sunita ou dos outros grupos, a gente não sabe. É mais ou menos a mesma coisa. Aí em Antioquia, judeu, tudo judeu, só que aí começaram os gentios a se converter. Aí o pessoal fala assim, ei, peraí, tem um problema aqui, porque o meu vizinho está frequentando com eles lá na antiga sinagoga. Só que o meu vizinho eu sei que não é judeu, porque ele come bacon, eu sei que ele não é judeu. Não dá mais para chamar eles de judeus. E aí eles inventam um novo nome, cristãos. Entendeu? O cristianismo pressupõe a inclusão de todos os povos. E isso é maravilhoso, porque não é um Cristo vindo salvando um povo como se fosse uma nave espacial, jogando um raio de atração, levando esse povo para o céu e indo embora. Ele está agindo no meio de um povo para a salvação de todos os povos. Agindo no meio de um povo para a transformação de todos os povos. Então não tem como a gente olhar para isso, ver o Senhor adicionando pecadores, gente humilhada, vítimas e gentios e todo mundo nesse balaio, e dizendo, todos esses são unidos por uma única coisa, Cristo, e não nos empolgar em fazer mais amigos de Cristo, em aumentar o povo de Cristo. O problema, meus irmãos, é que às vezes a gente acha que Jesus veio ao mundo só para levar a gente para o céu. Jesus veio no mundo, juntou uma galera, bora para o céu. Jesus não veio ao mundo para levar a gente para o céu. Pega essa afirmação aqui, ou essa negação no caso, né? Jesus não veio ao mundo para nos levar ao céu. Jesus veio ao mundo para fazer uma família. E essa família vai viver eternamente, amém? Essa família vai viver para sempre. E essa família vai viver para sempre nessa expressão multicultural de todos os povos que habitam com Cristo. Você já pensou que João lá em Apocalipse, ele olha uma grande multidão e ele diz, é uma grande multidão de toda a raça, tribo, língua e nação? Aí a gente fica pensando assim, né, como é que é esse povo, né? A gente fecha o olho e vê todo mundo com umas roupas brancas, uns vestidos brancos, até o pé, cabelinho enroladinho, igual de anjo, todo mundo ali. Mas como é que João ia olhar para uma multidão e saber que eles são de tribos e nações diferentes, eles estão tudo vestido igual, cabelo igual, tudo igual? Não. Ele olhou e viu que eram muitos povos. Ele olhou e viu que eram muitas pessoas de tribos, línguas e nações diferentes. Essa grande celebração do reino de Deus já anunciado aqui na genealogia de Cristo. Ele não veio só para salvar os judeus. Ele veio para fazer um grande povo a partir desse povo dos filhos de Abraão. E para fazer de todos os que creem, como Paulo fala lá em Romanos, de fazer de todos os que creem filhos de Abraão. Porque Abraão é pai não de quem se circuncida, ele é pai dos que creem, seja circuncidado ou seja não circuncidado. E é por isso que nós estamos nessa genealogia. Assim como todas que nós falamos aqui, meus irmãos, essa também é uma para a qual nós olhamos e nos incluímos nela. Mas nós só nos incluímos em todas essas genealogias porque Jesus nos incluiu nela. E isso muda a nossa história. Isso muda a nossa história. Meus irmãos, como eu disse, genealogia nos fala de identidade, nos fala de pertencimento, nos fala de continuidade. Você pode olhar para trás para a sua vida e ver muitas marcas da sua história. Você pode olhar e ver muitas marcas da sua história. E elas podem ser determinantes no seu comportamento, no seu entendimento do mundo, nas suas frustrações, nos seus lamentos. Mas Jesus nos oferece uma outra história, uma outra ancestralidade, na qual Ele nos comunica uma aliança eterna com Deus. E aí por essa aliança nós somos moldados, no descanso, na justiça, na misericórdia, no acolhimento do que é diferente.
E aí eu posso olhar para a minha história e falar, eu sofri muito. Quem gosta de mim sou eu. Aprendi a me garantir sozinho. Tenho dificuldade de confiança. Ou você pode olhar para Jesus e falar, eu tenho uma história difícil, mas Jesus me deu uma história nova. E nessa história nova eu sou movido e moldado por novos valores. E é isso que nós estamos encontrando aqui nessa genealogia. Assim como Raabe foi incluída, como Urias foi incluído, como Ruth, como Tamar, assim como os outros mesmo da genealogia, como Davi, que era uma pessoa que fez muita coisa errada, como muitos reis que fizeram muitas coisas erradas estão incluídos. Assim nós também estamos incluídos pela graça de Jesus Cristo. Então vivamos por essa graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar, queridos.